fiz como se fosse o meu cliente. Eu dei abertura pra ele mudar o que ele quisesse. E aí, gente, mais um vídeo pro canal. E hoje a gente vai falar sobre o meu apartamento. Isso mesmo, eu quero mostrar pra vocês um pouquinho da nossa planta. E vamos desfrutar um pouquinho para que vocês possam olhar para os próximos vídeos, olhar para o local com um olhar mais direcionado para o que vai ter em cada canto. Porque assim, particularmente, eu acho que o projeto está muito lindo e eu acho que executado ele vai ficar mais lindo ainda, porque tem vários elementos que eu já sei que eu vou fazer, mas que eu não coloquei nas imagens. Eu tô assim, já muito animada pra ver o resultado final, mas ainda tá um pouco longe. A gente ainda tem uma trajetória bem grande aí pra trilhar, mas vamos lá. Seguinte, eu vou começar mostrando pra vocês pela planta baixa, porque eu acho que vai ficar mais fácil de entender, certo? Então vamos lá. Essa é a planta do meu apartamento, certo? Em cima a gente tem mais ou menos 55 metros quadrados, tem uns 52 e pouco eu acho, mas enfim. Aqui é a nossa porta de entrada. Vou dar um zoomzinho aqui que vai ficar mais fácil de entender. Aqui é a nossa porta de entrada, onde a gente já tá de cara com essa paredinha, que eu acho legal, porque a gente conseguiu fazer um hall delimitando esse espaço e você não dá de cara de entrada na cozinha. Então essa parede já existe. Eu não precisei criar. Se ela não existisse, eu criaria. Então, temos a parte de fogão, de pia, né? Enfim, que é pequeno, não vou mentir, é um espaço bem compacto. Então, ficamos com essa bancada. E aí, com isso, eu criei a bancada da frente, que é essa ilha aqui que a gente fez na frente, que é uma ilhazinha não muito profunda, que é pra caber a parte de micro-ondas, enfim, gaveteiro, porque eu não tinha espaço pra gaveteiro na frente. Então, gaveteiro. E vai ser mesmo o meu apoio ali do dia a dia, já que eu não tenho muito espaço de bancada. Escondidinho aqui nessa parede, que é aquela famosa parede que o Davi não queria diminuir os 15 centímetros, mas que a gente diminuiu. A gente tem a nossa geladeira bem escondidinha, pequenininha. Vai ficar aqui pra... né? Eu acho que a geladeira ela não precisa ser muito exposta, não. Eu preferia ter freezer e geladeira. Então a geladeira escondida aqui. E aí, aqui a gente tem essa porta que separa pra nossa área de serviço. Então... entrou, hall de entrada, acesso aqui para a escada, que sobe lá para cima. Embaixo da escada, eu tenho o meu lado da escada, que é um lance só, certo? A gente só tem um lance de escada, não existe um patamar. Porque tendo aqui, parece que tem dois, né? Mas aqui eu tenho a escada do vizinho, que ela é para dentro do meu apartamento, onde eu tenho, onde fica aquela minha área, que vai ser o meu louceiro, e a minha despensa, que tem gelágua e freezer. Então, esse espaço é, assim, o meu xodó desse apartamento. E esse espaço é uma mão com açúcar para quem gosta de ter muitas coisas relacionadas à mesa posta, enfim. Porque, gente, é pequeno. Não tem muito espaço. Tipo, a minha rouparia, vocês vão ver, ela é bem pequena também, mas enfim, vocês vão ver, mas vai me atender. Eu acho que eu vou ter mais coisas de mesa posta do que de louça, de rouparia, já que a gente, né, é um casal, talvez quando tiver o bebê vai precisar de mais, mas vamos lá. Então pronto, então a gente tem essa ilha que faz um pouco essa demarcação do que é cozinha e do que é sala, mas que é integrado, então é uma barreira que não dá uma barreira visual, né? Então a gente dá essa continuidade. E aqui a gente tem uma mesa orgânica e o que eu falei, o que eu sempre falo, na verdade, sobre continuidade. Apartamentos compactos precisam de continuidade nos elementos. Esse armário ele vem desde aqui, dessa parte da minha geladeira até o meu cortineiro. Isso aqui é um grande armário. E é o que eu falo, apartamentos pequenos, móveis contínuos. Por quê? A gente não sai recortando. E aí, visualmente, a gente vê várias coisas pequenininhas. Isso diminui os espaços. Então, pode tacar um móvel só, sem medo de errar. E aí, pronto. Então, a gente veio com esse móvel todo aqui. Aí, essa parte aqui, que é atrás
Minha geladeira, a gente tem uma parede, aí é onde vai vir um armário, onde em cima eu escondo meu ar-condicionado, um ripado. E, diferente da Lara, não sei o que eu não sei o sobrenome dela, o nosso ripado vai abrir pra manutenção. Então, ele tá escondido, mas existe acesso de manutenção, tá? E do lado é a minha rouparia. Então, é uma rouparia estreita, pequena, sim, mas foi onde a gente conseguiu encontrar, que é aqui, ó. Ela já vai estar de acesso pra dentro do meu estar íntimo, certo? E aí, aqui a gente tem o grande móvel, que é o meu painel de TV, que eu também tenho um armário fininho, porque essa parede, ela era mais profunda pra lá e mais pra frente aqui, né? Como vocês podem ver. Então aqui eu ainda tenho um armário pequenininho, que vai ser pra copos, enfim, coisas mais estreitas. E no final eu consigo ter um armário mais profundo, que pode ser que aqui também eu divida com rouparia, se eu sentir necessidade. E eu ainda aprofundei mais ele, eu encostei ele na parede, livrando a janela. Então eu livro a janela. Na frente, a janela é como se ela não existisse, mas o fundo dele, abaixo da janela, vai até a parede, e aqui na frente vai só até os, sei lá, uns 20 centímetros que tem antes de começar a janela. Nosso grande sofá, um sofá só, de módulos, para poder dar essa amplitude. A nossa mesa são 4 lugares, por isso que sempre quando eu digo que quando eu for receber, eu vou receber sempre lá em cima, esse é um dos motivos, porque a gente tem uma mesa de 4 lugares aqui embaixo, então vai ser realmente para o nosso dia a dia. Banheiros, mantemos padrão de todos. Não quis mexer nos banheiros, vou mudar no revestimento do fundo do meu banheiro. E o banheiro do futuro bebê, nada, não vou fazer nada, nem no quarto, nem no banheiro. Por sinal, vou até mostrar pra vocês aqui o layout do quarto do bebê. Ó, mesmo eu entrando aqui, pegando a parte do meu armário, olha como ainda é um quarto, tipo, tranquilo. Eu tenho berço, eu tenho um armáriozinho lateral aqui que eu posso ter de apoio pra mim. Eu tenho uma cama, eu tenho uma poltrona, eu tenho uma cômoda, que eu nem sei se eu vou botar essa cômoda. E eu vi muita gente falando que quando você nem precisa, gente, assim, aquela, né, já pensando no futuro do futuro. Mas fica um quarto, se eu disser que é um quarto super mega confortável, eu acho confortável, mas é o necessário, né? Aí, eu preciso falar uma coisa. Quando eu entrei esse armário aqui pra dentro desse outro quarto, me perguntaram assim, ó, e se tu tiver filhos gêmeos? Falei, gente, não, isso aí não é uma hipótese, não vamos surtar antes do tempo, tá? Porque o quarto vai ficar super mega confortável para um bebê de cada vez. E é isso, enfim, esse quarto do bebê a gente nem vai fazer agora, mas vamos ao meu quarto e o grande mistério de como eu fiz caber tudo isso aqui dentro. Gente, o meu espaço de penteadeira é um pequeno espaço de penteadeira, concordo 1000%. E por sinal, eu ainda aumentei ele um pouquinho e diminuí um pouquinho mais no nosso fluxo de entrada, que no caso é do Davi. Mas é uma penteadeira pequena, concordo. Mas em critério, não ter, é melhor ter uma pequena do que ter que dividir um espaço de bancada onde eu não consigo colocar nem o negócio da escova de dente, assim. Tipo, ia dar mais confusão do que a gente ter menos circulação e ter esse espaço de penteadeira. Então, esse armário aqui de 2 portas é o armário do Davi. Essa aqui é a minha penteadeira, que fica atrás do painel da TV. E esse outro lado aqui é o meu armário, que são 4 portas, certo? Essa é a nossa famosa porta inclinada. Um painel que ele recua um pouco, ele não vai até o final da cama, ele realmente vai ser um pouco recuado, mas a TV vai estar centralizada na cama. O painel não, porque ele não vai até o final, mas a TV sim, certo? Porque eu preciso fazer esse giro da porta. E aí, o que é que a gente ganhou aqui quando eu tirei o dente que tinha? Ó, eu tenho até o Demolir construir aqui, vocês vão conseguir visualizar bem. Ó, esse vermelhinho era o dente que tinha antes. E foi o que eu demoli e construí essa azul inclinada. E aí,
Eu não tinha como trazer essa porta mais pra cá, porque ela entraria na outra porta. Ó, esse acesso pro banheiro, o acesso pra enfim, passar aqui pro outro lado do quarto, e o acesso principal aqui, que é esse corredor de entrada, que no caso vai ser o meu lado da cama. Então, a gente conseguiu criar os fluxos bacanas com uma pequena intervenção. Então, se eu não tivesse feito isso aqui, eu vou mostrar pra vocês depois como é a planta desse quarto aqui oficial. Do jeito que a construtora entrega. Gente, desculpa, mas não é legal. Não é legal. É tipo um casal dividir isso aqui de armário, ó. Esse armário do Davi, mais essa pontinha até a ponta do banheiro. Funciona, não funciona. Não ia funcionar pra gente, tá? Tanto é que eu entrei no apartamento de alguns vizinhos que me chamaram, na verdade. E eles também fizeram outras intervenções, pegaram o quarto do lado. Porque, gente, não dá. Desculpa, mas um casal dividir não dá. E pra quem quer pensar no longo prazo, é melhor diminuir o outro quarto do que usar de closet e depois ter que se transformar de novo. Enfim, aí deixa eu ir aqui pro Demolir Construir. Ó, essas aqui foram as intervenções que a gente fez. Certo? Nivelamos o piso, tiramos a esquadria que tem aqui. Porque, ó, olha o tamanhozinho que era a minha porta, a minha parede da TV. Seria isso aqui. Então, eu não gosto de coisa cotó. Desculpa, não gosto. Então, eu falei, não, vamos integrar, porque a gente vai ganhar muito mais. Eu faço isso aqui um alinhamento só e a gente vai ganhar muito. E aqui foi as intervenções do quarto, que foi demolir essa parede e fazer 55 centímetros pra dentro. Gente, olha aqui. Minha paredinha, que aqui no projeto era pra diminuir 20, mas eu consegui 15 com o Davi. Aí eu falei com o rapaz que tava lá fazendo, eu falei, olha, tu marca aqui nos 15, mas se tu entrar um pouquinho mais pra dentro, não tem problema não, viu? Ai, meu Deus, gente. Enfim. E aí, olha como foi pouca coisa de demolir e construir, mas que a gente ganhou muita coisa no apartamento. E se vocês verem as imagens, gente, muito diferente. Enfim, aqui é a nossa parte técnica, detalhes de forro. Ó, a nossa curva aqui, aquela curva que a gente fez escondendo aquela viga que tem lá. Cortineiro, rebaixo do teto, enfim. Ó, o nosso ar-condicionado tá aqui dentro. A apresentação AP Maria Clara da Vigente, eu fiz como se fosse o meu cliente. Eu dei abertura pra ele mudar o que ele quisesse, mas ele disse que não tinha o que mudar. Pois tu afinei alguma coisa no teu projeto? Nada. Eu afinei, mas tudo que eu falo não tem valor de porra nenhuma, né? Mas não tenho culpa. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Botem aí o que vocês acharam. Podem ser sinceros. E vamos trocar muito por aqui. Beijão, até o próximo vídeo. Curtam, comentem e compartilhem, porque eu tenho certeza que todo mundo vai adorar acompanhar esse nosso processo. Tchau, tchau!